Mas eu sei que sempre há uma brecha para lutar, eu sempre encontro uma brecha para lutar onde eu esteja. Nosso entrevistado no ICL é um nome da história política do Brasil É moderno. verdade, Aliás, porque o Brasil é um país desigual, o Brasil é um país de pobreza, um Brasil de concentração de renda brutal. ele foi deputado estadual, deputado federal várias vezes, presidente do maior partido político da América Latina, quatro Presidente, usei vezes, a expressão aí, foi mas não vamos. ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu de Oliveira e Silva. Há mais de 60 anos, um nome na vida política do país. O mundo mudou e o Brasil mudou. Condenado duas vezes, foi preso, foi solto e hoje está livre, Eu livre cheguei para na voltar à faculdade com uma atividade expectativa tão política com grande, tive uma toda a decepção energia. tão grande. Um personagem com muita história, muito conhecimento, para nos ajudar a pensar A maior o Brasil de responsável pelo hoje e golpe é para onde a gente caminha. que nós temos que convencer o país que ele precisa cuidar de si mesmo e rápido. Conosco aqui, então, o ex-ministro José Dirceu. É um prazer enorme te Prazer meu. receber aqui no ICL. Foi difícil, ministro, há muito tempo que a gente vem tentando, né? O trabalho é excessivo e o tempo curto, mas para mim é uma alegria, Chico, por ser você e por estar aqui no ICL também, que é uma iniciativa e uma experiência bem sucedida que todos nós devemos olhar para fazer e procurar fazer melhor. É um jornalismo independente, um Exatamente, jornalismo aberto à exatamente, discussão, né? exatamente. É aquilo que você fez na vida pública, né? Liberdade para discutir vários temas. Vida pública que começou há mais de 60 anos. O Eu senhor nasceu em Passa Quatro, Minas nasci, Gerais. eu nasci em Passa Quatro, tive uma infância fantástica e uma juventude maior ainda, porque os padres franceses criaram um colégio em Passa Quatro, os betarramitas, gratuito, com padres de várias nacionalidades. Eu tive o privilégio de fazer o ginásio lá, né? Que seria hoje a sétima, oitava e nona série, né? Ou a oitava, nona série. E também meu pai, que era o denista, o sócio dele era do PTB, então eu cresci sobre as figuras do Eduardo Gomes e do Getúlio Vargas, certo? E vim para São Paulo com 14 anos de idade, ser office boy, estudar no Colégio Paulistano ali na Rua da Glória para fazer o científico. E já não fiz movimento secundarista, mas já estava envolvido no debate político, no estudo principalmente, que havia um Sua grupo. vinda para São Paulo foi em 61. 61. Eu cheguei em São Paulo em 61. São Paulo ainda tinha bonde, acabava mais ou menos no Tatuapé, no Borba Gato, Vila Maria, Santana, era outra cidade, 3,5 milhões de habitantes. Fiz o científico, trabalhava o dia todo, muitas vezes ia a pé para o trabalho. Trabalhava de quê? Trabalhei de office boy, almoxarifado, arquivista, ajudante de contabilidade, relações públicas, fiz um pouco de tudo, aprendi Quer tudo. dizer, mas a sua entrada no movimento estudantil, ela veio do período do científico ou Quando eu cheguei na faculdade. Por quê? lá na PUC? A aspiração de ir à universidade, ela é um sonho, né? E eu levei uma decepção quando eu cheguei na faculdade. Primeiro porque o centro acadêmico estava fechado, a associação atlética fechada, era proibido fazer feira de livros, cineclube, teatro, havia repressão. Já a Já ditadura, né? eu entrei em 65, eu já peguei a ditadura. E comecei a participar da luta pelo centro acadêmico, que foi porque houve um decreto-lei do Suplicy de Lacerda, que era reitor da Universidade do Paraná. Começaram a prender, expulsar os estudantes. Nós fizemos um plebiscito, né? A Uni fez. E aí começou a minha participação. Eu conheci o Funari, que está vivo ainda, o Travasso, que infelizmente faleceu em 82, que foi presidente do meu centro acadêmico da UEA e da Uni. O Travasso foi, aliás, o Funari também foi presidente da UEA de São Paulo. E nós fizemos a geração de 68. Quer dizer, eu, na verdade, Já era presidente da União Estadual dos já, Estudantes. quando nós fazemos as grandes manifestações em São Paulo, a luta contra a ditadura, a luta pela educação, ensino público gratuito, pelo, pela pesquisa científica e tecnológica, porque a geração de 68, ela lutou contra a ditadura
Mas o mais importante é que ela fez uma revolução cultural no cinema, no teatro, na música, nas artes Foi um plásticas, na movimento literatura. mundial, né. Foi. Porque tinha 68 é o movimento da a de guerra do Paris, né. Vietnã, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, aí o efeito da Revolução Cubana era muito grande, né, e principalmente o movimento estudantil europeu. Ainda que no Brasil, o movimento estudantil é muito brasileiro, né, porque a UNE, ela surge na luta contra o fascismo. Depois ela se afirma na luta pelo petróleo é nosso e depois ela faz a luta pela reforma universitária. Você vê que a história foi da política para porque no fundo um centro acadêmico, a reunião dos estudantes numa entidade independente, autônoma, é para eles exercerem a cidadania, né. Essa cidadania se expressa na defesa do estudo, né, da pesquisa científica, mas também, certo, do país, né, da democracia, da economia, porque a universidade e a educação está ligado, certo, ao desenvolvimento do país. Então, a minha geração eu tive o privilégio de ser filho da geração de 68, né. Pois é, em 68 participou do famoso congresso da UNE, proibido em Ibiúna, onde acabou preso e era candidato a presidir a entidade, ia ser presidente da UNE, né, Tudo indicava. tudo indicava. Bom, ali foi a primeira participação política sua que rendeu uma prisão, né. Depois, a luta na clandestinidade contra a ditadura. Nós ficamos Depois, só para passar, porque aí depois vem o quê? Depois vem a fundação do PT. a fundação do PT. Eu Antes volto para a disso, faculdade, eu volto para a vem, faculdade, vem a fundação do PT, vem as diretas já, direta já, outra depois luta sua, depois a Constituinte e depois o governo Collor. Constituinte 88, depois o governo Collor, né? O impeachment do Collor, depois os anos de oposição ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, viveu todos os momentos É, importantes da história do de Brasil. 65, vai fazer 60 anos agora, eu, o Rui Falcão, muitos de nós, né, para citar um que é meu amigo até hoje, o Rui Falcão, nós completamos 60 anos de vida e de luta política. Eu quero lembrar para quem quiser achar, existem, eu vi pelo menos 2 filmes documentários excelentes, né? Tem o Hércules 56, né, que é Hércules o 56, Silvio Darim, que é o Hércules é o avião que levou todos levou o Hércules. os que saíram do Depois eu país. encontrei esse avião lá no Galeão, no Rio. Cheguei a Levou para o vê-lo. México e daí só foi para Cuba. Né? Tem também o Ibiúna, acho que do Silvio Tender. Tem Silvio Tênis e tem o Maria Antônia do Maria Renato Antônia, Tapajós, isso, que mostra a chamada Guerra da Maria Antônia. né, os estudantes da USP contra os estudantes do Na Mackenzie, verdade, foi o DOPS, o CCC, Comando Clássico Comunista, a contra os reitora, estudantes. Esther Figueiredo, as autoridades políticas de São Paulo, que montaram uma provocação contra os estudantes da USP, porque nós fazíamos pedágio, a Maria Antônia estava ocupada. Vamos lembrar que ali tinha o Mackenzie, a filosofia da USP, a economia da USP, atrás a sociologia política, e na Rua Maranhão a FAO. Então ali era um mundo estudantil, era o centro político de agitação, de propagação E cultural, era o confronto de esquerda e direita direita fascista mesmo, armada, né? armadas, Direita CCC, armada, Comando de que Caças mataram Comunistas. inclusive o Zé Guimarães, o estudante, né, nesse choque. Esses filmes mostram, inclusive, a imagem dele morto. E Isso, tal. isso. Mas como é que foi? O Congresso da UNE estava proibida É, a atividade da União Nacional dos Estudantes. Vocês nós fizeram um congresso para 1.000 pessoas. clandestino, né, porque nós tínhamos feito congresso clandestino em Valinhos, aqui em São Paulo, e em Belo Horizonte, mas com cento e tantos delegados. Nós tomamos a decisão de fazer um congresso clandestino com 800 delegados. Clandestino, Algo 800. eu e o erro é maior se nós lembrarmos que nós fizemos o congresso da OEA no CRUSP em agosto, né, então antes, No Centro Residencial dos Estudantes com da USP. mais de 5.000 estudantes, dando segurança para os delegados. E o governador, né, Sodré, não teve condições de invadir o CRUSP para impedir o Congresso. Cara, é o Congresso que foi o Congresso que consolidou a minha eleição, que eu tinha sido eleito em eleição direta. Aliás, fui eleito presidente do Centro Acadêmico em eleição direta, presidente da UEA em eleição direta, e a quarta eleição minha para presidente do PT, nós fizemos eleição direta também. Foi o Congresso de Biúna, onde saíram vários presos. Né? Preso por- E todos foram soltos, menos os que ficaram lá no Forte Itaipu, né. E só não foi. Vários conseguiram sair da A maioria prisão foi sendo com habeas solto, corpus. respondendo o processo. Poucos ficaram presos como
alguns de Minas que cumpriram penas de 2, 3 anos. A imensa maioria foi solta. E a sua prisão permaneceu, porque no dia que ia ser impetrado o Não, habeas foi corpus, foi impetrado, foi dado, quando eu pedi uma foi extensão, dia veio o ato institucional número foi dia 13 13 de dezembro de de 68, 68. onde foi É. acabaram todas Aí as garantias individuais. Vladimir Palmeira, meu amigo, companheiro que vive no Rio, foi deputado constituinte do PT, depois foi deputado, e o Luiz Travassos, né. Ficamos presos juntos lá, ficamos só os 3, depois fomos para a delegacia aqui em São Paulo, né. Depois não, fomos para o 2º BC em São Vicente, depois a delegacia em São Paulo, depois para o 5º Regimento de Infantaria em Quitaúna, da onde o Lamarca tinha fugido. Você imagina o que que nós passamos lá. Isso ficaram presos Ficamos presos durante 11 meses, 11 até o meses. sequestro do embaixador e a troca. Aí 7 de houve o setembro. sequestro do embaixador dos Charles Estados Elbert. Unidos, Charles Elbert, no Rio de Janeiro, e foi feita uma troca. Foi ter uma troca O por 15 embaixador presos. por 15 presos políticos. Podia ter pedido 100 que eles davam. Bom, e aí a sua saída foi para o México e Depois do para México Cuba. para Cuba. Para Cuba. E eu, com final de 70, começo de 71, eu já estava no Brasil, lutando contra a ditadura, Clandestinamente, clandestinamente, em Pernambuco e em São Paulo. com o nome de. Não, naquela época eu estava clandestino, não me lembro mais o Mas nome. era o nome de Zé Depois eu Dirceu ou não? não, Não. eram documentos falsos. Passaporte falso, documento falso. Depois eu saí do Brasil em 72, porque eu não havia condições de ficar, e voltei em 74, 75, aí como Carlos Henrique Gouveia de Mello. Carlos Henrique Gouveia Gouveia de Mello. Que aí eu vivo no Paraná, onde eu casei com a Clara Becker, e nasceu o Zeca Dirceu, que é meu filho, que hoje é deputado federal, foi prefeito da cidade de Cruzeiro do Leste, reeleito, elegeu o sucessor, né, que era o vice dele, e vivi lá até a anistia. Quando veio a anistia, eu voltei para Cuba, peguei um salvo-conduto da Uni, Nessa vinda sua para o Paraná, sim, que veio com esse outro nome, Carlos Carlos Henrique, Henrique. né? Foi feita uma plástica, Daí eu fiz a plástica já para voltar a primeira vez. uma plástica que mudou muito o seu Mudei rosto, meu nariz, mudei essa parte aqui e um pouco por dentro, lá em Cuba. lá em Cuba. Depois tirei a plástica em E 79. era irreconhecível. Não, mudava o suficiente para não correr risco. Só nós mesmo, né? É, Onde que nós estávamos com a cabeça, né? mas é, eu quero saber onde anda essa cabeça, né? Pois é, aí voltou para o Brasil, continuou nas lutas, né? No Fiquei Paraná, no Paraná. teve uma indústria Tive uma alfaiataria, uma de boutique, Magazine do Homem, uma fábrica de fabricava confecção. calça jeans Fábrica de calça chiques, eu jeans. me Você lembro. vê que eu sou empreendedor, Starup, viu? Antes, Elos, não é? muito antes do Marçal, eu já era empreendedor, viu? Era grife. Não, é que eu me dei conta, viajando com a Clara, mãe do Zeca, para cá, para São Paulo, para fazer compras a 25 de março, na Zé Paulino, né? O Brás não tinha. Tinha o Brás, mas não era o que é hoje. Que ninguém lá conhecia Lee, Leves e Starup. E comecei, ela falou para mim, porque eu, na verdade, ia trabalhar com confinamento de gado, com agricultura, mas veio a geada de 75 e dizimou o café no Paraná, aliás, para o bem do Paraná, no meu entendimento, porque o Paraná mudou completamente depois disso. Foi uma tragédia, uma oportunidade que também surgiu para o Paraná. E eu me dei conta que havia um mercado para isso. E comecei a vender só calças. Depois eu passei a aí por exigência da juventude, então eu comecei a vender sapato, meia, lenço, camisa, e cresceu muito. Depois aí abri até, a Clara já tinha uma fábrica de confecção, aliás, ela tem isso tem até agora há pouco, E agora, tudo legalizado. tudo, paguei, Empresário Carlos Henrique pagava Gouveia, todos os impostos. tudo em ordem. Ninguém Não, desconfiava de quem era aquele empresário. Agora imagina, isso no período mais difícil da ditadura, foi o general Médici, 72, 73. Eu tinha prometido para mim que eu não, quando um almirante, um general e um brigadeiro assinaram um ato complementar, me caçando a nacionalidade, me banindo do país, eu tinha prometido para mim duas coisas. Primeiro, que eu ia estudar o Brasil, porque quando eu peguei o avião para ir para Cuba, eu me dei conta que eu tinha saído de Passa Quatro com 14 anos, eu estava com 22 anos, né? Tinha ido uma vez à Bahia, num congresso de entidades gerais da Uni, duas vezes ao Rio para conspirar com o Vladimir Palmeira, para planejar a luta política, a luta estudantil,
e tinha ido a Belo Horizonte uma vez. Quer dizer, como é que nós íamos governar o Brasil? Então, essa foi a primeira obsessão da minha vida. Conhecer o Brasil. Estudar o Brasil, porque eu depois, na clandestinidade, vou visitar uma região do Brasil cada mês. E agora, entre uma prisão ou outra minha, agora eu visitei 100 cidades e 22 capitais. E agora eu voltei de novo a viajar pelo país. Acho que só o presidente Lula conhece o Brasil mais do que eu no PT. Eu conheço o Brasil, quase toda cidade, e sempre vou a uma cidade do interior. E a outra obsessão minha foi: eu vou voltar para o Brasil. Ninguém vai tirar minha nacionalidade, quer Não dizer, tinha nacionalidade, não tinha mais passaporte, não tinha nada. estava banido. E eles tinham nos condenado à morte. E mataram, assassinaram, torturaram, desapareceram com os corpos de vários companheiros nossos. Com o caso do João Leonardo da Silva Rocha, o Antônio Benetácio. Houve um delegado que te fez uma advertência: se pisar aqui no Brasil, vai ser morto. Teve isso? Foi o delegado DOPS, quando nós estávamos no Galeão, que estávamos saindo já estava nos Na colocando troca no pelo avião. embaixador. Na troca pelo embaixador. Eu disse para ele, mas pode ser o contrário também, né? Não sei porque eu tive coragem de dizer, que eu não devia dizer, né? Mas essas coisas. Depois, em algum momento da história, teve notícia desse delegado? Viu esse delegado? Nunca mais. Sua volta para o Brasil, visitando o país como empresário, né? Casado. Casei com Dura Dona quanto Clara. tempo esse período aqui? Dura de começo de 75 até 79, porque depois eu volto. Eu saio, quando eu volto, eu começo a viver em São Paulo, né? Vou a Paraná ainda um ano e meio, mas passo vivendo no Paraná, São Paulo. Mas aí não houve problemas com a repressão? Não, porque eu já voltei, isso eu estou falando depois de 79, já voltei anistiado, né? Estou falando até a anistia, Não, até eu 79. nunca tive problema. Agora, eu me preparei muito, assim, porque na verdade você construiu um personagem, né? Eu tinha uma Pois é história. difícil isso, né? Eu estudei a cidade de Guaratinguetá, porque a Cida Horta, né, que foi esposa do Luiz Eduardo Greyhaugen, irmã do Celso Horta, que é um jornalista, ela estava em Cuba. Então eu estudei com ela a cidade como se fosse a minha cidade. Essa é a primeira Poder questão. entrar na sua cabeça que você era um paulista de Guaratinguetá. Segundo, modo de andar, modo de falar, além da plástica. Certo? E estudei também o meu passaporte argentino. Estudei a província de Misiones, estudei Buenos Aires, o bairro que eu morei, a escola, o bar, restaurante, pessoas, tudo. Você constrói, é como for um personagem de um filme. Porque se alguém te pegasse, você sabe tudo. Bem, o risco sempre existe, porque tudo isso pode, por um incidente, certo? Pode-se dizer que o imponderável, né? E o imprevisto sempre pode levar. Isso é um risco que você sempre corre, mas eu, felizmente, ao contrário de outros companheiros, não tive assim. Tive uma vez, porque passou um coronel em Cruzeiro do Oeste e perguntou para o prefeito quem No era Paraná. eu. Onde eu morava, Cruzeiro do Oeste, onde meu filho foi prefeito. E a Clara vive até hoje. Aliás, falei com ela hoje várias vezes. O prefeito perguntou para o prefeito: você conhece esse rapaz que está aí e tudo, que está. Ele falou: não, mas quem conhece ele é a Clara, que está namorando com ele, amiga nossa, pessoa de confiança, tudo. Aí ele foi perguntar para a Clara se ela conhecia minha família. Eu estava desconfiado. E ela, por intuição, disse que conhecia. Ela não conhecia. Me salvou a vida. Aliás, ela não sabia exatamente Não, quem era o Zé não. Dirceu. Ela só soube depois da anistia, quando eu contei para Olha ela. que loucura, né? Você veio para o Brasil, se casou com a Clara. Quem casou com a Clara foi o Carlos Henrique Gouveia. Gouveia De Mello. de Mello. Igual o Collor, de Mello. Casou-se com a Clara, teve filho com a Clara, e a Clara só descobriu que o seu Não, nome era Zé quando eu Dirceu e a sua contei para ela. história, quando contou para ela em 79. 79, depois da anistia. Um choque, né? Acho que é o momento mais difícil da minha vida. Imagina. Eu fiz tudo isso porque jamais aceitei a ditadura. Pois é, a sua luta é uma luta permanente contra o autoritarismo, né? Eu não aceitei, né? Fui estudar na PUC, terminar meu curso de Direito, fui trabalhar como auxiliar administrativo. Você vê que eu comecei a minha vida várias vezes. É a quarta vez que eu recomeço a minha vida agora. Quarta vez. E ganhava 3 salários mínimos, estudei, me formei,
passei a ser assessor parlamentar, mas aí eu fui um dos fundadores do PT, dos 111 fundadores do PT. Eu já estava no PT, já tinha sido secretário de formação política, já era secretário-geral do PT de São Paulo. E aí fui eleito deputado em 86. Já tinha participado da campanha Deputado da direta estadual e estadual, depois deputado federal. 90 Mas federal. só uma coisa, voltando aí ao empresário, que você foi, o Carlos Henrique, você estava no Brasil como empresário, você não encontrava mais ninguém que Não, você tinha não, conhecido, nem da sua família, não, nem nada, ninguém? nada, sério. Ninguém sabia Eu onde só você estava. voltei a fazê-lo quando as condições começaram a mudar. Aliás, quando surgiu, Mas os seus parentes, seus pais, seus amigos achavam que você estava em Cuba? ou que eu estava em Cuba ou que eu tinha morrido. Porque a única notícia que eu dei foi logo quando eu cheguei em Cuba, que eu mandei uma carta para o meu cunhado, que é o Flamariel Morse, que era um jornalista Uhum. em Brasília conhecido, tá? Casado com a minha irmã Neide, que eu mandei um bilhete. Foi a última notícia que tiveram de mim. A regra número 1 da clandestinidade é jamais entrar em contato com a família. Jamais, nem com amigos. É morte segura. Seus pais eram vivos? Meu pai viveu até 98 e a minha mãe viveu até 2017. Os dois achando que você tinha morrido. Eu reencontrei com eles, tem a foto aí do meu reencontro com eles. Tá Foi quando? passando aí. Em 79, dia 19 de dezembro de 79, quando eu desci no aeroporto de Congonhas. Eu saí clandestino por Congonhas para Lima, com passaporte falso. Em Lima, os cubanos me deram cobertura, eu fui para Panamá. O avião quase caiu, aliás, um DC-10 daquele estava soltando as turbinas, lembra? Podia ter morrido lá. Aí fui para Cuba, tirei a plástica, né? Aí eu voltei para o Brasil. E como é que foi esse reencontro com seus pais depois de 9 anos, né? 8 anos. Bem, é desses momentos na vida que você pensa, eu jamais imaginava que eu ia poder reencontrá-lo naquelas Lá em condições, né? Passa Quatro? Não, porque no aeroporto de Congonhas. Eles Como é que vieram me foi isso? esperar, dia 19 de outubro. Depois aí passei também a ter vida normal com eles. Eu sou muito passaquatrense, sou muito mineiro, inclusive preservo a casa da minha mãe lá em Passa Quatro. E passei a ter vida com a família, eu sou muito família. Passei a ter vida com a família, com meus irmãos, com as minhas irmãs e com Passa Quatro. É lógico que eu ia lá uma, duas vezes por ano, mas a minha mãe sempre, e meus pais sempre vinham para cá. Qual foi a reação dela quando te viu inteiro? A foto expressa tudo, tá aí a foto, daqui a pouco ela aparece aí. É. Dona Olga Guedes Silva. Morreu com 97 anos, lúcida. Viveu uma bela vida. A sua liberdade de circulação vem com a anistia, Com anistia. né? Já em 79. Aí eu passo a ser um brasileiro, trabalhar para pagar E a as contas. fundação do PT? Eu participo da fundação do PT. O Paulo Vanucci e o Frei Beto me levam para conhecer o Lula. Quando eu cheguei, eu estava já com. Porque eu estava no Brasil, né? Então eu acompanhei tudo que aconteceu, né? Acompanhava lendo É, jornais, mas não ia nos lugares, né? Não, mas já em 77, 78 eu já voltei. Eu comecei a vir a São Paulo fazer encontros, certo? 78, 79. Recontatar os companheiros que tinham sido da LN, do movimento estudantil comigo, certo? Então eu estava acompanhando tudo que acontecia no país. Então a questão do PT para mim era uma coisa natural. Eu tinha uma preocupação, porque o MDB tinha sido uma frente vitoriosa, né? Porque vamos lembrar. O MDB venceu em 66, Era, governador do Rio e não, Minas. mas vamos lembrar um pouco da história do Brasil, que é importante. Primeiro, que a direita brasileira nunca ganhou eleição. Ela sempre tentou dar golpe. Em 50, dizendo que tinha que ter maioria absoluta, que não estava na Constituição. Em 55, deram o golpe, o Lott deu um contragolpe. Note o general Marechal. Marechal, que ganhou até a espada da legalidade do JK. Né? Em 61, o Brizola fez a resistência e derrotou o golpe. Em 64, eles conseguiram. Em 65, eles perderam a eleição em Minas e no Rio. Depois de impugnar várias candidaturas vitoriosas, inventaram o domicílio eleitoral, que não existia no Brasil, e inegibilidade, que não existia também, para impedir candidato à oposição. Aí eles proíbem a eleição, reprimem, censuram a imprensa. Né? É isso que eles fizeram. Em 1965, acho que são número 2, extingue os 66. partidos. E
o movimento estudantil, a luta popular, as greves operárias e a resistência armada põem a ditadura na parede, eles fazem o ato institucional número 5. E ganham a eleição de 70, apesar que o voto nulo e branco e abstenção foi altíssimo. Em 74, Eles perdem no Brasil em inteiro. 74, o povo vota no MDB espontaneamente, faz 16 de 21 senador e 44% da Câmara. E nunca mais a ditadura ganhou eleição. E em 86, o povo brasileiro deu maioria absoluta para o MDB na Câmara e no Senado. Veja bem, nosso povo votou no PTB de 46 a 64. Olha como é que tem um PTB sentido. de Getúlio. Trabalhista, nacionalista, democrático. Votou na frente contra a ditadura, o MDB, de 74 a 89. E depois de 89, deu 5 vezes a presidência do Brasil para o PT, com aliados e com uma frente ampla, né? O Geraldo Alckmin, o vice, é a expressão disso. Então, o nosso povo tem um sentido. Porque dizem que o Brasil, porque elegeu o Jânio, o Collor, só foi piorando, né? E o Bolsonaro, olha como é que a direita foi piorando, a elite brasileira, uma parte dela foi piorando. Elegeu o Bolsonaro, que nós somos um país. E agora, com o resultado que a direita, certo, ganhou a eleição municipal, que nós somos um país de um povo conservador, não é verdade? Pois é, historicamente você teve em todas essas lutas. De perto. Às vezes de longe vindo. Vou dizer mais, desde 61, quando o Jânio renunciou e meu pai chorou. Meu pai era janista roxo. Era inacreditável. Mas o meu pai também era. Meu pai tinha lacerdista e janista, né? Meu pai era do Black Pinto, era mais. Tanto é que meu pai. Mas depois meu pai virou, viu? De um ato institucional número O seu 2. virou, não? Virou na hora. No ato institucional número 2, o Black Pinto vai para oposição, né? Ele muda, né? Uma parte da UDN. Vamos lembrar que a UDN nasceu da costela da Frente Ampla contra o Estado Novo, que deu origem ao PSB. Lá em 45, a carta, o Manifesto dos Mineiros. E surge a UDN. Mas Era um manifesto contra a ditadura. Isso aqui é conversa de mineiro, né? É, Mas, eu estou me alongando muito, daqui a pouco eu não, vou é porque é difícil mesmo contar essa história toda, a sua, que é riquíssima, né, aqui numa entrevista assim. Mas é que eu sou fascinado por história. E acho que as pessoas que estão nos assistindo podem ajudar a pesquisar mais. Para a juventude de hoje, é preciso dar um sentido sempre histórico que nós estamos vivendo hoje. Sabe? Mas eu queria saber assim, qual é o sentido que te alimentava desde o começo, entrar em política, e depois ter a vida o Brasil em risco. Eu não tenho... O que é que te alimentava? Em que você acreditava? Primeiro, no Brasil. Eu fui educado... Mas como? Que Brasil é esse? Então, eu fui educado em Minas Gerais. Então, primeiro a liberdade, Tiradentes. Eu fui educado numa casa... Mineiros, Tancredo Neves. O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade, porque a liberdade é o outro nome de Minas. Primeiro a democracia, depois o Brasil. Porque eu cresci na era do JK, quando se acreditava que o Brasil estava virando o que ele é o destino dele, ser uma potência. Uma potência com o povo vivendo bem. Não uma potência militar, uma potência de conquista. Uma potência porque ele é de per si, pelo tamanho dele, pela população, pelo território, pela localização dele. E essa questão do Brasil é minha obsessão, a democracia e o Brasil. Nasceu na família, na escola, dos padres, lá em... Padres beterramitas, foi uma coisa fantástica. Era um sonho Brasil. E eu saí muito jovem de Passa Quatro por iniciativa própria. Peguei carona no caminhão no Expresso Siqueira, de uns amigos nossos até hoje, e vim para São Paulo. O primeiro lugar que eu morei foi no edifício São Vito, o famoso treme-treme que derrubaram. Que ali os caminhoneiros tinham um apartamento ali, né? E conseguia pagar a escola? Pagava. Não, eu vivi muitas vezes. Eu fui a pé para o trabalho e a pé para a escola. Fazia conta e não conseguia pagar para almoçar e jantar. E sempre com esse sonho político, esse sonho de Brasil na cabeça. Olha só o que é o destino, né? O destino não. É aquilo que eu falo do imprevisto, do improvável. Eu cheguei em São Paulo, meu pai tinha um irmão, Antônio Fumeiro, porque Passa Quatro foi uns grandes centros os italianos transformaram aquela região num centro de comercialização de fumo. Não produção, comercialização, para Sorocaba. Esse meu tio foi prefeito de Guareí, tem até uma estátua dele na cidade várias vezes. Pede para o Avalone Júnior, que era um deputado, ex-prefeito de Bauru, me dá emprego de office boy, ele me dá. Aí eu já caio na política. Eu fiz campanha eleitoral em 62 para o Avalone Júnior. Com 16 anos? Não, você vai fazer 60 anos. Eu fiz 62, eu fiz campanha eleitoral.
E trabalhei no escritório dele, na parte política, não empresarial, que é Termas de Bauru, incorporação imobiliária, mas ele foi caçado pela ditadura. Trabalhei lá até sair, porque eu pedi para ser registrado, não queria me registrar, eu resolvi sair. A vida acabou também, né, um previsto, me dando condições de viver a política, né? E no Colégio Paulistano tinha um grupo e na pensão que eu morava do Abelardo, tinha um grupo que estudava marxismo, estudava história, tudo, e eu me entrosei. Não fiz luta estudantil porque eu trabalhava o dia inteirinho e estudava à noite. E não tinha dinheiro nem para pagar as contas no final do mês. E entro para a faculdade. Na faculdade, aí eu entro no movimento estudantil. A faculdade, na verdade, foi onde eu me encontrei mesmo com o Partido Comunista Brasileiro, me filiei ao Partido Comunista Brasileiro, com a Depois, AP, por causa do Travassos, entendeu? E aí comecei a participação no movimento estudantil. Não parou até eu ser preso. bom, daí vai evoluindo, já ouvi um pouco dessa história, aí vem a fundação do Partido dos Trabalhadores, que se torna, em princípio, muita gente não acreditava, mas se torna o maior partido da América Latina, Eu, talvez dos maiores partidos trabalhistas do mundo, né? Porque o PT expressa também o acúmulo de toda a luta dos trabalhadores no Brasil, porque é a classe operária industrial, as classes trabalhadoras do serviço, do comércio, dos professores, do serviço público, funcionário público, no momento já que o país tem o voto da mulher a partir de 46. O Brasil está urbanizado. A classe trabalhadora, que era minoritária na sociedade na década de 20, até que são os tenentes da classe média que fazem a luta política, na década de 30 ela participa, mas quando ela chega da industrialização, depois da guerra, quando chega a indústria automobilística, a classe e muda a composição da classe trabalhadora brasileira, vem a imigração de outros estados, vem a necessidade de estudar para trabalhar por causa da evolução tecnológica, e a cidadania também cria uma classe trabalhadora capaz de participar da vida política do país sem repressão, porque muitas vezes a classe trabalhadora teve seus partidos, como o Partido Comunista Brasileiro, ou o Partido Socialista, ou depois o PCdoB, né? E mesmo o PTB, mas foram reprimidos, né? Porque o PTB foi proibido, foi fechado, né? E o Partido Comunista teve uma vida legal de 2 anos depois da guerra, até que fizeram aquela infâmia de caçar os mandatos dos senadores e dos deputados e colocar o partido na clandestinidade. Também a democracia trouxe oportunidade e a classe trabalhadora conquistou-se a democracia. Porque quando a classe trabalhadora entra na campanha contra a ditadura na década de 70, ela muda completamente a correlação de força. Muda completamente as greves operárias do ABC em todo o país e o crescimento da classe operária. E vamos lembrar que no governo Geisel se implanta a indústria química de base no Brasil. E é uma expansão muito grande dos serviços. Então, a classe trabalhadora que já tinha peso, ganha um peso enorme. E quando vem o voto para o analfabeto, que hoje já não tem tanto peso, mas naquela época tinha, a Constituição de 88 dá o voto analfabeto, o país virou uma Pois é, mas o democracia. PT ainda surgiu dentro da ditadura, O PT surgiu dentro lutando contra a contra a ditadura. ditadura. As greves eram proibidas, Ele foi reprimidas, inaugurado no o governo sindicato Figueiredo, foi preso, foi processado, né? né? O PT é filho da luta contra a ditadura pela democracia, e o PT é filho das pastorais operárias das SEBs, da Teologia da Libertação, e o PT é filho daqueles que tinham lutado contra a ditadura dentro do MDB, certo? Ou fora, e tinham lutado na clandestinidade e que se incorporaram ao PT. E também muitos intelectuais, né? Muitos acadêmicos. O ex-ministro Paulo Vanucci e o Frei Beto te levaram para conhecer o Lula. Como é que foi esse encontro? Para mim era, né, quase que a realização de um sonho, né? Conhecer o Lula, porque para minha geração era a autocrítica que nós tínhamos que fazer da luta armada, entendeu? O PT, de certa maneira, foi a autocrítica da luta armada. E, de certa maneira, o Lula acabou realizando o sonho da nossa geração. Aliás, quando ele venceu a eleição em 2002, nós estávamos lá no hotel, acho que é Ali na Alameda Santos. não, o hotel lá na Berini, Hyatt. no Hyatt, que nós tínhamos alugado lá em cima. Ele me abraçou e disse: fizemos o sonho da tua geração. Nunca mais me esqueço que ele me falou, me abraçou e disse isso para mim. Mas como é que foi esse primeiro encontro? Quando você chegou, o Lula já era um grande líder sindical, você tinha uma história de luta política. Como é que foi? O Lula era muito desconfiado dos estudantes, né? Ele era
Mas eu estava em boas mãos, né, trazido pelo Frei Beto, pelo Paulo Vanucchi, né. Eu acho que houve uma empatia, naquele momento começou uma relação já dura, né. Isso foi há 46 anos entre eu e o Lula, certo? Porque eu tomei a decisão de me filiar ao PT, de participar da fundação e de lutar pelo PT, eu fiz isso até hoje. Se olhar minha vida, mesmo eu sendo processado, cassado, depois, né, sair do governo, todo esse se olhar esses 20 anos que eu passei, certo, o PT está presente sempre na minha vida, na minha atividade, inclusive na prisão, inclusive dentro da prisão. Eu nunca deixei Você é um de cara que foi caçado com C cedilha e com dois S. é, Com C cedilha, que é caçado pela repressão, e com dois S, caçado, né, aquilo pela direita política. aquilo é uma Mandato de deputado federal caçado em o povo de São Paulo tinha me 2005, né? dado 513 mil votos naquela época, que hoje representa mais de 1 O milhão de segundo mais votos. votado do Brasil, né? E eles me caçaram sem nenhuma base. É tão ridículo que eles caçaram o Roberto Jefferson porque ele não provou que existia o mensalão. E me caçaram porque eu era o chefe do mensalão, acusação que o Supremo me absolveu, né? Que eu fui absolvido. Aí a minha mãe aí comigo, Dona Olga. Aqui. Meu pai está de lado. Aí eu já Mas, tinha tirado a plástica já. E bom, tinha cabelos mas aí. voltando, aí você foi caçado por ter participado do mensalão e foi condenado por isso Cumpri depois. pena. Cumpriu pena. Eu fui preso E em o Roberto 2013. Jefferson Foi caçado porque não foi caçado porque não conseguiu provar que existia o mensalão. quebra de decoro. Aquilo foi um processo político para me tirar da vida política do país e talvez, como muitos afirmam, da sucessão presidencial em 2010. Que o seu nome era cotado para substituir o Lula. Então, E eu, veio eu a quase fui presidente da UNE e quase fui presidente do Brasil, vamos dizer assim, para fazer uma ironia na história. Pois é. Seguramente eu não seria, talvez, não quer dizer que eu seria o candidato em 2010. Mas era o ministro da Casa Civil, e quando houve a sua cassação e sua prisão, né, quem veio te substituir na Casa Civil foi exatamente a Dilma, que depois, em 2010, o Lula lança candidato. Para quem eu apoiei dentro do PT para viabilizar ela como candidata e depois apoiei para construir as alianças e ainda participei da campanha dela na coordenação. Olha que sequência de lutas, de cair e levantar, né, e dar a volta por cima. Essa expressão da volta por cima foi criada na música de Paulo Vanzolini, É, né? mas é porque também eu sempre participei de movimentos, né, de coletivos, sempre participei de partidos, sempre participei de entidades. Quer dizer, a sobrevida não é tanto uma questão assim, de valor individual, certo? Também, Lógico, né? sempre também, mas no caso aí é porque existia o PT, porque existia a CUT, Movimento Sem Terra, Mas existia a luta pela democracia, entendeu? Então, o professor Paulo Vanzolini dizia o seguinte: todo mundo gosta de falar, dê a volta por cima, dê a volta por cima. Vou dar a volta por cima. Ele falou, não é assim não, Chico. A frase mais importante que eu fiz nessa música não é sacode a poeira da volta por cima. É antes, reconhece a queda e não desanima. Ele falou, é isso. Poucos reconhecem a queda e não desanimam. Muitos querem dar a volta por cima e acabam não dando. para lá já se foram 60 anos. Agora nós temos que pensar nos próximos 20. Pois é, isso que eu quero saber como é que faz, porque tudo que te alimentou esse ano todo, esse tempo todo, esses anos todos, foi uma utopia, foi um sonho de Brasil, foi um amor pelo Brasil, não é? E não só no seu caso, mas de toda a geração e de todos os movimentos, dos grupos políticos, dos partidos. Hoje há condições para isso, porque esse sonho parece que ele vai se perdendo, né? Inclusive na própria juventude, o movimento estudantil praticamente eliminado, os sindicatos com as mudanças do mundo do trabalho desaparecendo, as comunidades eclesiais de base da igreja que não existem mais, a igreja se tornou uma coisa conservadora, a igreja católica. E as neopentecostais entram fazendo política para o outro lado. É possível manter essa luta sem o sonho? Bem, primeiro nós
a fundação do PT é um momento histórico no Brasil, que é a primeira vez que um partido que representa os trabalhadores, e de esquerda e socialista, vamos lembrar, não é colocado na clandestinidade. A bem que tentaram, com a Lava Jato, caçar o registro do PT e levaram, inclusive, o Lula à prisão num processo sumário político de exceção, e todos nós, muitos de nós, como eu, também fui preso 3 vezes pela Lava Jato. Tinha sido preso uma vez no Mensalão, fui 3 vezes pela Lava Jato. Lula foi preso, você foi preso, Zé Genuíno foi preso, mais um monte de gente. Então, isso é um fato que mostra, e tudo que nós já falamos aqui, que há no Brasil base, sim, social, política, cultural, para você pensar o Brasil, né, e pensar uma mudança estrutural no país. Lógico que o mundo de hoje, comparado com 2002, é outro mundo, mas é um mundo também, apesar que choque, está em choque porque surgiu a China, a Índia, a Rússia, o Irã, a Turquia, porque senão seria o Império Romano, a paz romana, né? A paz americana, né? E vamos lembrar que os Estados Unidos, desde 2001, fez a guerra no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, na Síria, entendeu? E agora, de certa maneira, pela mão da OTAN, está fazendo a guerra na Ucrânia, e pela mão de Israel está O fazendo massacre em o Gaza. massacre em Gaza. Então é um mundo agora do Trump, mas também é um mundo, né, que a China realizou em menos de 100 anos, certo? O, o sonho de uma civilização, que é a civilização chinesa, que é um país hoje desenvolvido. Eu estive na China agora, fui em 2001, fui em 2008, eu voltei agora à China. Então eu vejo que o Brasil é o 5º país em território, o 8º em população, porque a Nigéria e a Indonésia nos passaram, é uma das 10 maiores economias do mundo. Há um critério de mais de 2 trilhões de dólares, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, mais de 200 milhões de habitantes. São 10, É, 12, cada frase dessa nos dá uma dimensão de Brasil. 10, 12, 14 países têm. E só 5 países têm as 3 condições: Brasil, Estados Unidos, Índia, China e Rússia. Então, o Brasil, né, é o único que não é potência militar. Não tem bomba Tem nuclear. bomba nuclear. Mas é uma potência, porque tem soberania de alimentos, apesar que há fome, porque há desigualdade, concentração de renda. Tem energia limpa, tem base tecnológica e industrial, é uma das maiores economias, mas não tem independência financeira e tecnológica. Mas o Brasil é um país democrático, então se pode lutar. Então a questão, mudar as condições, mas não mudou a realidade, não mudou a luta de classe. Porque o que nós estamos assistindo no Brasil hoje é luta de classe, o que nós temos nos Estados Unidos é luta de classe. Lógico que a classe trabalhadora também já votou no Maluf, parte dela, também já votou no Collor, E também já votou no votou no Bolsonaro. Jânio, e votou no Bolsonaro. Certo? Uma parte da classe trabalhadora agora não votou na Le Pen, mas historicamente não foi do Partido Comunista da China, na Itália a mesma coisa. Isso é uma luta política e cultural. Nós que somos socialistas, nós que somos democratas, nós vamos lutar. Certo? Como lutamos e conseguimos, numa frente ampla, retomar o governo do Brasil e derrotar o bolsonarismo. Mas as armas da luta hoje, mudaram completamente. não é? Mas sempre mudam, né? Agora Porque é a questão das redes digitais, aquela, das big techs, não é? os desafios não são poucos. A classe trabalhadora passou pela automação, robotização, pela pandemia, pelo home office, Resistiu. pelos aplicativos, pela precarização, pela reforma da Previdência trabalhista, sindical, que tirou as condições dos sindicatos sobreviverem, pelo golpe da Dilma, pela prisão do Lula ilegal. Tudo isso passou. Então também tem consequências. E eles têm o apoio do capital financeiro, do capital agrário, porque eles apoiaram o Bolsonaro, né? E vão tentar eleger alguém que não seja o Lula. E nós não temos maioria no parlamento. Então as condições que nós governamos, às vezes eu falo, é quase um governo impossível. Mas o Lula está realizando. Mas está no poder. Esses 2 anos, nós vamos dar um balanço esses 2 anos, certo? E o Brasil tem assim, caminhos, Lula tem condições de voltar em 2026 tem eleito? condições. É uma decisão Os que seus contatos com cabe a ele, acha que ele vai encarar isso? que vai encarar. Vai porque nós temos a nova indústria Brasil, temos o PAC, temos a transição energética, ambiental, certo? Nós temos que... Porque o Brasil tem que tomar uma decisão. Ele vai desconcentrar a renda ou não?
Porque o Brasil não é a Austrália, não é a Nova Zelândia, que com agricultura, minério e turismo, certo? E tecnologia, o Brasil tem 200 milhões de sul-americanos querendo integrar com o Brasil. É quase uma União Europeia, 400 milhões. Quer dizer, e o Brasil tem condições de liderar isso. Então, agora a elite brasileira quer pensar o Brasil ou quer ganhar dinheiro Mas exportando se commodities? a elite econômica, não Sim, fala elite brasileira para mim, você, o presidente Lula, sim. a elite econômica do Brasil nunca teve sonho nenhum de Brasil, a não ser do seu próprio bolso. Não tem sonho de um país, de uma Não, por exemplo, soberania, não é? o A Brasil, elite o econômica. Brasil durante os 30 anos, depois quando surgiu a República, não acreditava, a elite não acreditava que o Brasil pudesse ter indústria. E a elite queria branquear o Brasil, não aceitava que o Brasil é um país preto, negro, né? Foi Roberto Simons, um empresário, que levantou e lutou contra isso, fundou a Fiesp, fundou o ensino profissional, certo? Fez política, governou, foi parlamentar, escreveu livros fantásticos. E o Getúlio, quando pediu aço e energia para entrar na guerra, ele muda o Brasil. E no primeiro governo dele, quando ele funda a Petrobras, a Eletrobras, consolida a Vale, Sumoc, funda, cria as condições, inclusive, com a Camex, ele muda o Brasil. O Juscelino industrializou o Brasil. Mesmo os militares, se você olhar, o Geisel, sendo Plano de ditador, desenvolvimento. fez o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Aliás, sempre teve Plano Nacional de Desenvolvimento. Desde o SALT do Dutra, passando pelo Juscelino, depois o Trienal e a Reforma de Base do Jango, o primeiro plano do Castelo Branco, o segundo. E sempre o Estado foi a base do desenvolvimento brasileiro. Inclusive o capital financeiro só existe hoje como tal porque não foi feito o PROER, que salvou, porque podia ter estatizado todos os bancos, como muitos países fizeram, capitalistas, numa crise como aquela. Então, eu acredito que esse fio da Mas história. boa parte da elite Não, econômica hoje nós brasileira, ou estamos a na maior parte, realidade. pensa no seu Bem, interesse. mas vamos ver Ou objetivamente, não? porque, como diz o presidente Putin, discutindo com o jornalista americano, é preciso olhar objetivamente o que está acontecendo no mundo e no Brasil. No mundo tem a Então China e vamos tem lá. a Índia. Não adianta, e tem a Rússia. Não adianta. Aqui no Brasil, objetivamente, tem um problema. O agronegócio brasileiro enfrenta um desafio climático, ambiental gravíssimo, enfrenta um desafio que ele depende totalmente de importação. Os produtos químicos, farmacêuticos, fertilizantes, agrotóxicos ou biológicos, e toda a tecnologia. O Brasil vai depender totalmente do mundo? E se houver uma guerra na Europa? Isso o Trump inicia uma guerra comercial aumentando as tarifas, inclusive para o Brasil e 60% para a China. Quer dizer, quem, qual é o interesse dessas elites? Porque o capital financeiro, a chamada Faria Lima, entendeu? Porque uma coisa são os bancos, outra coisa é a Bolsa de Valores, outra coisa é a Faria Lima. Tudo é o capital financeiro, mas tem diferenças, entendeu? O que nós propomos para o país não é uma revolução socialista. Quisera eu poder propor isso. O que nós estamos propondo para o país é o seguinte: o Brasil resolver, porque só dá para pensar o Brasil se acabar com a pobreza, com a desigualdade e der condições, né, para milhões de jovens que já estão em condições de assumir um papel e não conseguem no país. Fazer as reformas, que eu acho que é a reforma tributária, a reforma do sistema bancário e a reforma política, porque esse sistema eleitoral brasileiro só existe no Brasil votar no candidato. Um mínimo de 8, máximo de 70. É por lista, né? Não, por lista é proporcional ao eleitorado e à população de cada estado. Isso nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, aqui na Argentina, na Bolívia, em qualquer país do mundo. Só no Brasil que tem isso. Agora, quem pode fazer essa mudança? Tem que formar uma maioria na sociedade para isso. Então, é que eu tenho dito, os dois desafios do PT é ele se autorreformar, porque ele tem que se mudar, ele tem que se reconstruir, como diz a presidenta Gleice, porque nós passamos 7 anos sob repressão, de 13 a 19, quase fomos ilegalizados, e construir uma maioria na Câmara e no Senado. Vai levar 4, 8 anos, mas é a luta. E o PT vai fazer um grande encontro agora, no começo do ano que O vem, PT né? vai fazer um congresso. De meses. Agora, nós vamos fazer uma série de reuniões agora, 5, 6, 7, se não me engano, de dezembro. A direção vai se reunir em Brasília, vai ter uma série de seminários e o diretório vai organizar, porque a eleição no PT é direta, né? Vai organizar
o processo de eleição direta do PT, que chama PED, certo? E o congresso também do PT. Deve ser em maio, junho, Deve ser mais de um mês, né? para eleger a nova direção. Isso vai ser uns 90, serão uns 90 dias. Que o PT vai debater o Brasil de hoje, vai debater as consequências da eleição. Não faltam novas lideranças? Não, tem surgido. Os Poucas, né? governadores do PT. A direita tem produzido mais, não? Não, mas nós estamos produzindo também. Agora mesmo elegemos vereadores, vereadoras jovens, mulheres, negros. MST. O MST elegeu muitos, né? Sindicalistas também se elegeram, tem surgido liderança nova. E nós temos, evidentemente, o PT está com 44 anos, né? Isso tem um acúmulo também de experiência, tem um acúmulo político também, tem experiência, né? Porque pelo que nós passamos entre 13 e 19, né? Quando o Haddad teve 32 milhões de votos no primeiro turno em 18, eu falei, nós vamos voltar a governar o Brasil. Porque se naquelas condições nós tivemos 32 milhões de votos, é que nós temos... Com tudo contra, né? Porque mesmo agora, a situação que nós disputamos essa eleição, nós tivemos 9 milhões de votos praticamente, e depois no segundo turno, vamos supor, 12 milhões de votos. O PT tem condições de ter 14, como teve o PL, 12, 14, como teve o MDB, tudo. É uma questão, não é? O PT é um grande partido político, tem uma base eleitoral, tem uma base de militante maior, não filiada que filiada. Então, ele é uma força e tem uma memória, tem uma cultura, certo? E já prestou serviço ao país, né? Mas está faltando trabalho com as bases partidárias, Está faltando a não é? formação política, está faltando as redes e está faltando o território, porque nós perdemos o pé do território. O território hoje é associação, porque a direita hoje está disputando as OABs agora. A direita disputa farmácia, engenharia, CRM, né? Conselho Federal de Medicina, e Os disputou conselhos tutelares que levaram tutelares. todos. Que aqui em São Paulo, aqui até que equilibrou, em muitos lugares ganharam. É uma disputa política. Nós não passamos sob a ditadura momentos, certo? Que a esquerda parecia que não tinha futuro, que não ia conseguir, e nós não conseguimos. Se nós conseguimos derrotar a ditadura, como é que nós não vamos conseguir derrotar a direita brasileira? Eu acredito que sim, olhando a história, né? E nós não tínhamos 5%, não dá para medir, né? Das condições que nós temos hoje de luta. Nós conseguimos, porque o que interessa são as contradições na sociedade. A direita vai resolver os problemas sociais, econômicos e políticos do Brasil? Qual a resposta que ela vai dar? Porque vai copiar o Trump, porque é isso que eles estão... O Tarcísio está dizendo que vai privatizar a Petrobras, quer dizer, a Petrobras é o petróleo, isso é uma riqueza, como o minério é uma riqueza, como a terra é uma riqueza. Se uma parte dessa renda não volta para o país fazer uma revolução tecnológica, científica e social, acabar com a pobreza, as contradições vão crescer, vão aumentar. Então ele quer pegar toda a riqueza do petróleo e entregar tudo para os acionistas no exterior, que já entrega metade. Todos os países do mundo, inclusive os capitalistas, a Noruega, se apropriou da renda do petróleo e mudou o país completamente em 10, 15 anos. Nós estamos perdendo essa oportunidade. O minério praticamente não paga imposto, a agricultura não paga imposto. Se o petróleo, que era uma riqueza... O governador Tarcísio vem do meio militar, né? Teve até lá no Haiti. E vem com essa mentalidade de privatizar, de entregar. Nas suas andanças aí, você tem visto oficiais no meio militar que têm uma visão Eu não tenho contato. nacional? Praticamente eu não tenho contato com os militares. O Exército Porque Brasileiro... Não está a maior parte dominada pelo Não, espírito as Forças Armadas Brasileiras, aliás, o documento do bolsonarista. Vilas Boas, acho que Brasil 35, revela isso. Vamos dizer assim, eles voltaram para os quartéis, então, despartidarizando e despolitizando o que houve dentro das Forças Armadas. Eu não diria que os militares brasileiros não são patriotas, certo? O entendimento que eles têm do Brasil não é o que nós temos. De qualquer maneira, eles não são hoje um fator na luta política institucional, na luta política eleitoral, certo? Eles são um fator de poder no país, como é o poder judiciário, né? Como é o parlamento, como é a mídia, né? Como é o capital financeiro. Porque hoje no Brasil você não vê industrial falar. Só fala capital financeiro e agrário, que é um sinal gravíssimo, né? Porque um país sem indústria, sem tecnologia, que futuro vai ter no mundo? Porque o Brasil vai ser cobiçado pela riqueza dele. Porque o Brasil não tem inverno, vamos lembrar. O Brasil dá 3, 4 safras.
comida e a água, daqui a pouco o ar, vão ser escassos no mundo. Então o Brasil vai ser cobiçado. O Brasil precisa ter defesa, precisa ter forças armadas. Mas aí é uma discussão longa. O que eu acredito é que é um caminho errado. O caminho que as elites agrárias, financeiras do Brasil e mesmo políticas estão adotando é errado. Todos os países estão cuidando de si. Você acha que o Trump vai fazer isso? Por quê? Ele está cuidando dos Estados Unidos. Você acha que a Europa faz um plano agora de 800 bilhões de euros para investir na indústria e faz um plano europeu de subsídio para habitação? Porque está uma crise na Europa contra os turistas de habitação fantástica. E a Europa está subsidiando comida, tirando impostos e subsidiando energia. Aí no Brasil, fala que o Estado tem que acabar, que o Estado tem que sair, que tem que privatizar a Petrobras, os bancos públicos. O principal problema do capitalismo brasileiro é o crédito. Se o crédito fosse barato no Brasil, o Brasil cresceria 7, 8% ao ano. Porque um país que precisa tirar 20 milhões de pessoas da fome, elevar o padrão de vida 3 vezes mais de 70 milhões, reconstruir sua infraestrutura, fazer uma revolução tecnológica, construir ferrovias, construir estradas siderúrgicas, ferrovias, rodovias, esses aeroportos caíram aos pedaços que nós temos, com tudo que já mudou. Então o país precisa... O Brasil, só para resolver os seus problemas, tem condições de crescer 20 anos sem parar. Por que não cresce? Porque tem concentração de renda e porque o capital financeiro se apropria da renda do país. Hoje, grande parte do salário do trabalhador, da renda de uma família, da renda do microempresário, vai para imposto, mas vai para imposto tem que ir, mas não ele. O 1% e os 10% deviam estar pagando 2/3 dos impostos. E o resto da população, 1/3. Está ao contrário. A população paga 2/3 do imposto e o 1% e os outros 10% pagam só 1/3. Está errado. E esses setores reacionários, como por exemplo o setor do agronegócio, tanto critica e tanto quer privatizar, mas depende do absurdo, da montanha de dinheiro do Plano Safra, Não, que veio do Estado, veio do governo Lula. E eles falaram que iam deixar de fazê-lo. Qualquer crise que tem no mundo, cai o preço das commodities, eles quebram. Como quebrou agora, inclusive os fornecedores de insumos, tudo. Eles quebraram agora. Muitos produtores agrícolas com 100, 200 mil hectares quebraram agora. Há muita riqueza, né? Porque também tem que cobrar imposto de renda e de lucros e dividendo deles. Entendeu? Porque quando você fala que não cobra imposto lucros e dividendo, você é uma... São 600, 700 bilhões que não são taxados, entendeu? Então, quer dizer, vamos dizer assim, é possível mudar o Brasil? É. Depende da luta política, da luta cultural. Nós estamos numa situação de desvantagem? Estamos. Por um lado não estamos porque estamos no governo. Porque sobrevivemos à repressão, porque quase fizeram com o PT o que fizeram com os partidos de esquerda e socialistas no passado no Brasil, a pretexto da luta contra a corrupção, só a pretexto. Então nós temos condições. Agora, nós temos que mudar, e mudar muito, né? Nós temos que mudar muito agora. A oportunidade, e o presidente Lula tem consciência disso, já me repetiu isso mais de uma vez, vamos mudar e vamos mudar muito. E o PT quer mudar a militância dos seus filiados. Essa eleição teve um papel importante, pedagógico para nós. Mostrou a força da direita, que eu já vinha dizendo que a direita estava criando um movimento de mulheres, de jovens, sedes, casas da direita, fazendo formação, criando institutos de pensamento, né? E que nós temos que fazer, né? Nós temos que fazer a nossa parte, nosso trabalho, inclusive voltar para o território, voltar para a base. E é possível. Totalmente possível. Nós já provamos isso. Zé Dirceu continua sonhador, guerreiro e pronto para voltar à vida política formal, né? Espero que eu consiga encerrar meus processos ainda esse ano. E aí, em 25, nós vou decidir com o presidente, com a direção do PT, o que eu farei nessa questão, se volto a ser deputado ou não. Mas agora, a minha fixação, certo, é o PT fazer esse congresso dele, renovar sua direção, se reconstruir, para nós enfrentarmos essa nova fase que nós vamos ter no país, que vai ter uma luta política no país. Porque quando o Tarcísio fala que vai privatizar os bancos públicos e vai privatizar a Petrobras, e começa a privatizar a educação e saúde, vamos ver as consequências disso, porque se você observar o que significam as OSs na estrutura da saúde, é um desastre. É um desastre. E pior, quando você tira uma OS, você não tem recursos humanos para administrar, porque você deixou 15 anos de formar quadros. É como se acontecesse numa empresa privada, entendeu? Então,
por isso que eu acredito que as contradições sociais, a realidade objetiva, certo? Os fatos, certo? Vão exigir que o Brasil faça as reformas estruturais que ele precisa. Entendeu? Não há como lutar contra isso, é a realidade. Aliás, a experiência do governo Bolsonaro devia ensinar para a maioria dos brasileiros, certo? O que é a direita brasileira, né? E já tivemos o Collor, já tivemos o Jânio. Essa foi a experiência. Porque os outros governos, como o do Itamar, do Fernando Henrique, foram governos, vamos dizer assim, de centro-direita, né? Que tinham, inclusive, setores progressistas. Tanto o Itamar era um defensor de muitas bandeiras que são de esquerda, entendeu? E o próprio Fernando Henrique Cardoso governou, que fez um governo, certo? Vamos dizer assim, que não completou o ciclo, né, neoliberal, vamos dizer assim, né? Porque veio a vitória do Lula. E a tentativa do Temer e do Bolsonaro é de cortar aquele fio da história que eu falei, que nós não conseguimos fazê-lo como o Getúlio fez, né? O próprio Juscelino, pelas condições que nós estamos vivendo, mas nós criamos as bases para isso. Eu acho que elas estão criadas. E 26 pode ser outra vitória. Espero que sim. Vou lutar para isso, né? Porque... Tá bom. De volta ao campo de batalha, politicamente praticamente resolvido, o ex-ministro Zé Dirceu nos deu a grande alegria de estar aqui. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigadíssimo. A conversa aí poderia ir longe. O mundo está um caos, à beira do abismo, e poucas pessoas sabem explicar o porquê dele estar um caos. O ICL tem uma grande novidade para vocês. No dia 28 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai lançar o próximo passo da nossa revolução. A pós-graduação reconhecida pelo MEC do ICL. Uma parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde estudaram Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros nomes. Para você saber quais cursos serão oferecidos, as condições e os professores que irão ensinar as matérias, o encontro é no dia 28 de novembro. Mas já pode comemorar, porque é um passo que todo mundo estava esperando que fosse dado pelo ICL. Vambora!